A mitologia africana é um universo fascinante. A gente encontra deusas que governam, demônias que devoram, enfim, figuras femininas de um poder que mal dá para imaginar. Mas aí surge uma questão. Se os mitos celebram toda essa força, por que a realidade, muitas vezes, parece contar uma história tão diferente? Pois é esse paradoxo que vamos explorar agora, para entender como essas lendas antigas ainda moldam o presente. Essa é a Biuriti, uma ogra que bebia o sangue das suas vítimas. É uma imagem chocante, eu sei, mas ela nos mostra um poder feminino absolutamente aterrorizante, que passa longe de qualquer ideal de fragilidade. É uma força bruta, sabe? Primal. Uma força que a mitologia não tinha o menor medo de imaginar. E é aqui que a história fica realmente interessante. Essa é a pergunta central que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Como é que uma cultura que imagina mulheres tão dominadoras lida com o poder feminino no dia a dia, na vida real? Para a gente desvendar essa tensão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer essas mulheres míticas em toda a sua glória e poder. Depois, a gente vai ver as estratégias sociais que foram criadas para, digamos, domar essa força. Em seguida, vamos investigar o papel central da maternidade nesse processo todo. E, por fim, vamos descobrir os ecos dessas histórias antigas na vida das mulheres de hoje. Ok, vamos começar nosso mergulho nesse panteão do poder feminino. Prepare-se para conhecer deusas, demônias e rainhas cujas lendas moldaram a visão sobre o que uma mulher pode ser. Começando com Mamiwata, a deusa sereia. Pense nela. Ela oferece riqueza e poder, mas em troca exige fidelidade sexual absoluta. E ela opera totalmente fora das regras do casamento, da família. O poder dela vem do desejo que ela inspira e da inveja que provoca. É uma força autônoma, que a sociedade tradicional simplesmente não consegue controlar. E aí temos Lilith. Imagina só, a primeira mulher, criada como igual a Adão. A recusa dela em se submeter, em ser inferior na relação, foi um ato tão radical que a transformou num demônio. A independência dela não foi vista só como um problema, não. Foi uma ameaça direta à ordem estabelecida. E a punição foi a pior reputação possível. E ainda há a rainha Carawelo, o terror em pessoa. Para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, desafiasse seu trono, ela simplesmente emasculava os homens do seu reino. O poder dela era absoluto, mantido pelo medo e pela completa anulação da masculinidade ao redor dela. Então qual é o ponto crucial aqui? Todas essas mulheres poderosas, de Mamiwata a Carawelo, têm algumas coisas em comum. Elas controlam a sexualidade, desafiam a dominação masculina e olha que interessante. As histórias delas quase sempre terminam com elas sendo derrotadas por um herói masculino. É uma narrativa que reconhece o poder feminino só para, no fim das contas, reafirmar a ordem patriarcal. Isso nos leva direto para a segunda parte. Se os mitos mostram esse poder feminino como algo perigoso, como é que a sociedade faz para domesticá-lo? A resposta está nos rituais e nas estruturas sociais. Bom, aqui a gente entra num conceito chamado permutação simbólica. A ideia, na verdade, é bem simples. Para a sociedade funcionar, os mais velhos precisam abrir espaço para os mais novos. Os pais precisam ceder lugar aos filhos. Uma mulher que se recusa a abrir mão do seu poder, como as deusas que a gente acabou de ver, quebra esse ciclo e ameaça toda a estrutura social. O mito da criação do povo Dogon ilustra isso de forma brilhante. A crença é que todo mundo nasce com um princípio masculino e um feminino dentro de si. Rituais como a circuncisão e a excisão são vistos como necessários para remover essa ambiguidade e criar homens e mulheres bem definidos prontos para cumprir seus papéis sociais. Ou seja, o mito justifica a prática. E é justamente na maternidade que esse controle social se manifesta da forma mais intensa. É como se a mulher poderosa e independente fosse domesticada no momento em que se torna mãe. Os contos populares apresentam uma escolha bem clara, quase um ultimato. Ou a mulher é a boa mãe, aquela que se sacrifica pelos filhos e encontra sua recompensa no sucesso deles, ou ela é a mãe devoradora, que se recusa a abrir mão do seu poder e desejo e é sempre, sempre punida por isso. Parece que não existe meio termo. Essa citação, ela resume perfeitamente a expectativa cultural. É parte de um conselho dado a uma noiva. A individualidade da mulher é praticamente dissolvida no papel de mãe. O propósito de vida dela se torna unicamente o futuro dos filhos. Mas tudo isso são histórias antigas, certo? Bom, nem tanto. Vamos ver como esses mitos e essas expectativas ainda ecoam e, de forma bem poderosa, na vida das mulheres africanas de hoje.
O romance Uma Carta Tão Longa nos dá um retrato perfeito dessa transição. De um lado, temos Ramatulai, a mãe. Ela representa a tradição, submissa, dependente. Do outro, sua filha, Daba, que é a personificação da mudança, independente, assertiva e que exige uma parceria de igual para igual. Ela está, na prática, escrevendo uma nova história para si mesma. Isso tudo tem um custo real, um custo psicológico. A fonte descreve o caso clínico de Fátima. Quando criança, ela era extrovertida, falante, mas a família a criticou tanto por não ser tímida e submissa que ela reprimiu a própria personalidade. O resultado? Crises de raiva e culpa na vida adulta. É o eco da boa mãe mítica ressoando até hoje. Resumindo toda a nossa conversa, o que a gente vê é um paradoxo fascinante. Uma cultura que imagina deusas e rainhas incrivelmente poderosas, ao mesmo tempo cria mecanismos sociais muito fortes para garantir que as mulheres reais permaneçam num papel de sacrifício e submissão, especialmente através da maternidade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a reflexão. Com mulheres como a Daba que desafiam as velhas normas e estão redefinindo seus papéis, como serão as novas histórias? Que tipo de deusas e heroínas vão surgir das realidades do século XXI? Fica aí o pensamento.